Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Todos acordaram, né? Se você pudesse colocar em pé por alguns minutos, Evangelho de João, capítulo 5. Enquanto você encontra, eu quero exaltar a Deus mais uma vez pelo privilégio de poder estar nesse culto nessa manhã, para adorarmos a Deus juntos. Já deu para sentir a presença de Deus? Se você fosse para sua casa agora, você já tinha recebido do céu, através dos hinos que foram louvados. A presença de Deus é notória no ambiente. Repita comigo assim: a unção que despedaça o jugo vai fazer que quem me viu nos tanques da vida vão me reencontrar nas festas do templo. A unção vai fazer alguém te ver de forma diferente. João capítulo 5 diz assim: passadas essas coisas, ou depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou 5 portas. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, mancos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Você pode tomar o seu assento, glorificando ao nome de Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de João tem sido um dos evangelhos mais indicados para aqueles que estão começando a sua caminhada no Evangelho, porque o Evangelho de João, ele vai trazer uma peculiaridade de mostrar a grandeza de Deus em fatos diferentes dos outros evangelhos, os evangelhos conhecidos como sinóticos. E você vai ver que no final do seu livro, se me recordo, no capítulo 21, ele vai dizer que Jesus operou tantos milagres que não caberiam em livros se fosse descrever, se fosse escrever a quantidade de milagres que foram vistas pelo escritor ao Evangelho de Jesus Cristo, João. O capítulo 1, ele já começa trazendo o princípio de todas as coisas. Na verdade, a visão que João está tendo aqui é a visão da criação, é a visão daquilo que tudo foi criado, tudo aquilo que foi o princípio, tudo aquilo que foi a origem. Quando João começa dizendo: e no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o capítulo 1 já começa trazendo uma ação, porque se você for olhar a gramática portuguesa, toda a frase
ou toda oração, ela vem acompanhada da ação do verbo. Não se acontece nada sem que o verbo traga uma ação. Então, o que João já está querendo trazer aqui, deixar bem claro para os seus leitores, é que no princípio a ação do verbo já está sendo manifestada. Se você pegar o Salmo de número 19, nos versículos 1, 2 e 3, ele vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não tem linguagem, não tem palavra, e deles não se ouve nenhum som, mas a ação do verbo é vista, a ação do verbo é contemplada, a ação do verbo é visualizada através daquilo que é a criação, através do verbo. Se você vai para o princípio, quando Deus começa a liberar a sua palavra para poder começar a criação de todas as coisas, você vai ver que a primeira coisa em que Deus cria é a luz. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. E houve luz. Aqui está tendo uma palavra sendo lançada, uma ordem sendo lançada, mas quem age na ordem é justamente o verbo. Que verbo é esse? O verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. A ação do verbo está dentro da sua casa, a ação do verbo está dentro do seu lar, a ação do verbo está no seu trabalho, a ação do verbo está na sua igreja, a ação do verbo está na tua vida. A ação, vou continuar dizendo, porque você ainda não entendeu. A ação do verbo fez você sair da tua casa hoje para adorar Jesus na manhã. A ação do verbo é que faz você estar adorando a Ele aqui. A ação do verbo é que muda toda a situação. Ele quer deixar bem claro uma coisa: nada do que aconteceu sem a ação do verbo não havia acontecido. Tanto é que no versículo de número 6, se me recordo, ele vai dizer: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você está aqui foi por causa dele, se você está adorando é por causa dele, se você veio aqui essa manhã para dar glória a ele, é por causa dele, não é você, é ele. Quem pode adorar a ele é ele. Toda a ação do verbo é por causa dele. Ele começa deixando bem claro aqui a ação do verbo. Aí você vai ver que ele vai abrir uma lacuna no espaço do capítulo 1 para apresentar aquele que vem antes do verbo. Ele vai dizer sobre um homem chamado João Batista, aquele que é declarado o maior profeta da Bíblia. Na verdade, quem era Elias. Elias foi considerado o maior profeta dos tempos bíblicos ou da Bíblia Sagrada. Mas Jesus disse que depois que João veio, ele ficou em segundo. Porque em nascido de mulher, não houve outro profeta como João Batista. O próprio Cristo está abrindo um espaço na história para falar sobre aquele que era o precursor, aquele que veio preparar o ambiente, aquele que veio preparar a vinda do Todo-Poderoso. Tanto é que perguntaram para ele certa feita: você é o Messias? Ele diz: não. Você é Elias? Ele diz: também não. E você é quem? Eu sou aquele que venho preparar o lugar, porque depois de mim vai vir aquele que é mais poderoso, vai vir aquele que é mais forte. Quem é ele? Olha, eu vim para batizar com água para arrependimento, mas aquele que vai vir depois de mim, eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória. Ele vai deixando aqui um espaço para apresentar aquele que era o precursor. E o profeta Isaías também já apresentara no seu livro a vida de João Batista. Agora no capítulo de número 2, você vai ver a primeira ação do verbo vivo que se fez carne, fazendo com que um casamento que seria destruído, seria acabado, seria amaldiçoado, ele entrasse. Se você prestar atenção no capítulo 2, ele é um apontamento para a crucificação. Na verdade, a Bíblia inteira, ela está apontada
para o Calvário, porque sem Calvário não existe vida, sem Calvário não tem milagre, sem Calvário você não estaria aqui, sem Calvário não adianta, porque não tem remissão de pecado e não tem mudança de vida nem salvação. Então quando ele traz aqui a liturgia de um casamento, quando ele traz aqui a liturgia de como se seguia um casamento naqueles tempos, ele vai estar trazendo aqui o milagre em um lugar de religiosidade, porque aquelas talhas era religião, aquelas talhas era purificação humana, aquelas talhas era cerimônia. Quando ele transforma a cerimônia no sangue, ou melhor, no vinho, ele está dizendo: isso aqui é o que eu vou fazer, uma nova mudança, uma transformação, tudo vai ser diferente por causa do sangue do Cordeiro que nos limpa de todos os pecados. No capítulo 3, para mim é um dos pontos mais importantes, porque ele vai encontrar-se com um dos maiores conhecedores, um daqueles que fazia parte do Sinédrio, era aquele que era o cara da época, porque conhecedor das leis, seguia as leis, na verdade seguir as leis, aqui é um ponto meio que difícil de se observar, porque há quem diga que nenhum ser humano na face da terra conseguiu se cumprir os 619 pontos da lei. Só um teve a capacidade, que foi o próprio Cristo. Quando o acusavam dizendo que ele não ia, que ele veio para quebrar as leis, ele diz: negativo, eu vim para cumprir. Oh, glória, porque na verdade ele estava dizendo: só quem pode cumprir a lei ao pé da letra sou eu, que sou a própria lei. Oh, glória. Então ele vai deixar bem claro aqui. Agora você vai ver o encontro de Nicodemos com Jesus pela madrugada. Primeiro, vai haver aqui um conflito entre os estudiosos. Na verdade, conflito não, porque vai ficar no campo de quem estuda isso, dele ter tido de madrugada para encontrar-se com Jesus, porque muitos o acusariam, muitos o denegririam, muitos iriam apedrejar ele, porque eles queriam que todos que fizessem parte do sinédrio ou das leis farisaicas, eles não deveriam aceitar Jesus como Messias. E pela madrugada, aquele homem que é conhecido como príncipe, porque Nicodemos é príncipe daqueles tempos antigos. Nicodemos é um príncipe, conhecedor das leis, cumpridor das leis, até o ponto aonde o homem tem a capacidade de cumprir as leis. Agora você vai ver um fato interessante aqui, que o príncipe da terra está indo de encontro ao príncipe do céu. Oh, glória! O príncipe da terra vai com perguntas a serem feitas. O príncipe do céu tem resposta para dar quem tem pergunta. Oh, glória! O príncipe da terra tem fome. O príncipe do céu, ele tem o pão da vida que mata a fome daquele que está faminto. O príncipe da terra chega lá sedento de beber uma água, e o príncipe do céu tem a água que jorra para a vida eterna, e quem dele beber jamais terá fome. Agora está havendo um diálogo aqui entre dois príncipes, o príncipe terreno e o príncipe dos príncipes. Aleluia. Capítulo 4, você conhece a história em que Jesus vai alcançar e quebrar os paradigmas e protocolos da religião para poder salvar a cidade de Samaria. Você quer ter uma ideia de como que os samaritanos eram tratados pelos judeus? Eu não me recordo a frase de um rabino que dizia que judeu, ele merecia o fogo do inferno. Divisão de uma própria nação, Reino do Sul, Reino do Norte. Está havendo um conflito aqui. Que conflito é esse? Aqueles que deveriam estar unidos para o crescimento de um reino, eles estão divididos. Qual era o problema da divisão? A divisão era: vocês judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, mas nós, os samaritanos, nós afirmamos que nós temos que adorar no Monte Gerizim. Aí Jesus entra sempre no ponto em que ele vai quebrar os protocolos, em que ele vai quebrar as regras, em que ele vai trazer aquilo que causa desunião para trazer união, porque a união faz a força, já dizia um provérbio popular. Aleluia. Agora observe aqui o que Jesus vai fazer. Primeiro, Jesus vai sentar no poço, porque o poço era a divisão de dois povos.
Sabe o que é mais lindo aqui? Aquilo que causava divisão, aquilo que causava intriga, aquilo que causava problema, Jesus se senta em cima e diz: a partir de hoje não tem mais divisão, não tem problema, não tem dificuldade, não tem mais, porque Jesus ele tem a capacidade ou o poder e a soberania de tirar toda a divisão e trazer a união para fazer o crescimento continuar, para fazer o negócio andar, para fazer o negócio dar certo. Tem que haver união para o trem dar certo. Jesus senta no poço. Aí você conhece a história, eu não vou entrar nos pormenores aqui da história, em que a mulher chega, tem um diálogo. Aí há quem diga que aquela mulher era uma prostituta. Na verdade ela não era uma prostituta, porque a lei dizia que se a mulher ficasse viúva, os seus irmãos ou a sua descendência poderia casar-se com ela, para poder ter o mantimento, para poder ter o sustentamento, porque a mulher viúva ela não tinha muitos direitos. Agora aqui também representa, espiritualizando a situação, várias nações em que Israel se deitou para poder não ter um relacionamento com o Todo-Poderoso. 5, e o que estava agora não era dela. Jesus vai revelar na verdade a promiscuidade, Jesus vai revelar na verdade os problemas, Jesus vai revelar na verdade aquilo que ela estava vivendo, que na verdade não era aquilo que ela queria viver, mas a lei fazia com que ela vivesse daquela forma. Ela não era prostituta não, isso é conversa, entendeu? Porque ela estava seguindo aquilo que a lei mandava. Jesus veio para quebrar a lei e disse: está errado, não é assim que funciona. Funciona da forma que eu quero, do jeito que eu quero, eu faço com quem eu quero. Então Jesus vai quebrar os protocolos ali para abençoar a mulher. A mulher recebe a revelação quando ela questiona: mas vocês não falam conosco? Ou seja, judeu quer ser melhor do que o samaritano, e vice-versa, porque era assim que funcionava. Jesus vai lá e quebra esse protocolo e diz: não, olha, está chegando um tempo, e já chegou. Olha a afirmação do Cristo: está chegando um tempo. Mas como assim? Está chegando? Aí ele já depois já diz: e já chegou. O quê? Em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai em Jerusalém nem em Gerezim, mas na casa dele, no trabalho dele, na faculdade, aonde ele estiver, ele vai adorar. Por quê? Sabe o que é mais importante você observar aqui? Que a Bíblia vai deixar clara: Jesus não está procurando pregador, Jesus não está procurando missionário, pastor, não. A Bíblia diz que ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É claro que não confunda a minha fala. Temos que ter os líderes para nos apacentar. Eu costumo dizer, né, apóstolo, que eu não sei como a senhora e o apóstolo Watson me aguentam. Né? Porque para apacentar tem que ter dom. Agora Jesus quebra os protocolos da lei no capítulo 4 e alcança toda uma cidade. Toda a cidade de Samaria foi alcançada pelo poder de Deus, porque Jesus não é uma religião. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando a gente passa a entender o verdadeiro sentido disso, nós entendemos quem Cristo é. Uma vez me perguntaram: o que você fez para você conseguir estar firme nesses 16 anos? Eu disse: eu reconheci a crucificação. Porque não adianta você querer servir a Deus sem saber o verdadeiro sentido daquilo que do que o Cristo fez por você. Cuspido, açoitado, machucado, maltratado, deixou o seu aureolado de glória, tirou a sua coroa das melhores do céu, desceu na terra e colocou uma coroa de espinho e sangrou por causa da minha vida e da sua vida. É esse o sentido da salvação, é isso. Agora vem o capítulo de número 5. Está havendo uma festa em Jerusalém. Você sabe que são 7 festas, se eu me recordo, que há em Jerusalém. Mas 3 delas, todo judeu, todo aquele que era prosélito, ele tinha a obrigação de estar em Jerusalém para participar dessas festas. Se eu me recordo, a primeira é a festa da Páscoa, que é a festa que é a libertação do povo de Israel das garras de Faraó. Isso aqui, irmão, era ordem, era lei, só que perdeu-se naquele tempo em que João está escrevendo o conceito daquela festa.
Quando anunciava-se por 30 dias a festa da Páscoa, havia perspectiva de coisa nova. Havia no coração das pessoas a vontade de ir para a festa, porque Deus estava preparando algo novo para aquele povo. Quando anunciava-se os 30 dias da Páscoa, os lugares que os caminhos estavam ruins, eles mandavam aplainar, porque quem vinha de longe não tinha condições, ou não tinha carro, cavalo, os carros da época, os cavalos, os camelos, seja lá a forma de condução, era endireitada, porque sabia que na Páscoa haveria libertação novamente, não só de Faraó, mas daquele momento em que eles estavam vivendo. Então era uma preparação total. Mas se você pegar o capítulo 6, você vai ver que vai dizer a festa, a Páscoa, a festa dos judeus, porque a Páscoa havia se tornado um ritual, e nas minhas palavras, um ritual macabro, porque eles iam por obrigação, eles não iam por gratidão. E você sabe que a pior coisa que existe são as pessoas que são ingratas. Isso aqui é o pior sentimento que um ser humano pode ter, é o sentimento da ingratidão. Era isso que estava acontecendo aqui. Eles estavam indo por obrigação. Agora, todas as festas em Jerusalém, ou melhor, quando você ouve ou vê escrito na Bíblia, subiu-se para Jerusalém, era para adorar, era para receber, era para mudar, era para transformar, era para viver um novo tempo. Isso me faz lembrar lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7, onde está havendo uma aliança de dois reinos. O reino da Síria, Peca, filho de Remalias, e no reino de Israel, une-se alguns para poder levantar-se contra Jerusalém. No capítulo 7 de Isaías, no versículo 1, diz que eles se uniram para subir em guerra contra Jerusalém, mas não prevaleceram. Sabe por quê? Ninguém sobe até a casa do Pai para guerrear contra ela, não, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus, não prevalece. Então subir para Jerusalém nunca era para guerrear, era para receber. Você veio para Jerusalém nessa manhã, e aqui você vai sair vitorioso, mudado, transformado, com seu milagre, porque aqui é a Jerusalém dos tempos, desse novo tempo, aleluia. Então você vai ver um detalhe aqui, estava havendo uma festa, Jesus subiu para lá. Você vai ver aqui a diferença de Cristo para o ser humano. A gente estava conversando até a respeito disso ontem, né, pastor Roberto? Abraham Lincoln disse: você quer conhecer o homem? Dê poderes a ele. Sobe para a cabeça, irmão. Ele quer ser melhor, ele se acha, mas está chegando um tempo, ou melhor, o tempo está tão próximo da volta do Cristo, que ele não está entregando mais, apóstola, as coisas de bandeja para qualquer um, não. Ele está dando para aquele que o coração ou se achando, não, porque o reino é dele, a glória é dele, a honra é dele, a soberania é dele, o poder é dele. O maior exemplo aqui, a Bíblia diz que está havendo uma festa, Jesus sobe para a festa, mas Jesus não vai entrar pela porta dos principais. A Bíblia vai dizer que está havendo uma festa, e quem tinha uma posição elevada, reis, sacerdotes, pessoas importantes, governamentais, aqueles que se achavam fariseus, saduceus, aqueles que eram de condição financeira melhor, eles nunca teriam a capacidade de entrar pelas portas das ovelhas, aonde Jesus entrou. É claro que aqui também é um apontamento para o sacrifício vicário. Por quê? Porque a porta das ovelhas era uma porta que ficava no templo. A porta era no templo, onde havia adoração, onde havia milagre, onde havia transformação, onde havia adoração. A porta das ovelhas foi um local criado para quando as ovelhas fossem sacrificadas, elas não passassem pelo meio dos principais. Ela passasse por fora, em um lugar onde não atrapalhasse, ou não passasse perto daqueles que a sua vestimenta é melhor, o seu jeito de andar é melhor, ele se acha o bambambam. Era assim que os fariseus eram. O fariseu, ele se achava dono do reino. Tanto é que Jesus olha para os fariseus e diz: vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. Jesus, ele quebra, mesmo sendo rei, soberano, poderoso, dono de todas as coisas. Jesus não entra pela porta dos principais. Ele diz: eu vou entrar pela porta das ovelhas. Ele entra pela porta das ovelhas, e você vai ver um detalhe muito importante aqui.
Aqueles tanques que haviam lá são 5 alpendres ou 5 portas, porque haviam vários tanques. Para que serviam esses tanques? Esses tanques eram para os peregrinos que que vinham de longe para as festas, e eles passavam pelos tanques da purificação. Era para ele se lavar, para ele não entrar no templo empoeirado, porque você sabe que as estradas naquele tempo não tinha as pedrinhas bonitinhas que nós vemos hoje em Israel lá, né? Eu não conheço, eu conheço só por foto. Eu creio que um dia eu vou para Israel, porque é um sonho do meu coração. Então, não tem aquelas belezas. Eles andavam quilômetros e quilômetros de sandália. Então, quando eles chegavam sujos. Tanto é que o cafezinho da tarde, quando convidava-se alguém para ir tomar um cafezinho na tarde, não era o café, era a limpeza dos pés. Você vê Jesus limpando os pés dos discípulos, lavando os pés dos discípulos. Ali é uma forma de recepção, é uma forma de honra. Aquele cafezinho que hoje a gente toma na casa do irmão quando ele nos convida, antes era a lavagem dos pés, porque era cansaço, era dificuldade, era caminho distante que ele se andava para chegar até onde Deus, ou melhor dizendo, havia aquela reunião. Jesus, ele quebra os protocolos da lei e entra pela porta das ovelhas, e ele vai no tanque que é considerado o tanque pior dali de dentro do templo, porque aquele tanque, ele é conhecido na verdade também no aramaico como Betesda, que significa casa da misericórdia. O que é a casa da misericórdia? A casa da misericórdia é uma igreja. Como assim? É um hospital, aonde todos que entram por ela estão enfermos, estão doentes, talvez não no físico, mas na alma, nas emoções, estão feridos. E a única coisa que pode tirar essa enfermidade em Betesda é a unção que despedaça o jugo, porque a unção cura, a unção transforma, a unção levanta, a unção quebra. Você sabe o que significa essa palavra do profeta Isaías, capítulo 10, verso 27? E todo jugo e toda carga será tirada dos seus ombros por causa da unção. É jugo sem o L. Não é julgo de julgar, é jugo, o aparato que o cavalo usa nos seus ombros. Você sabe aquele negócio que ele põe no ombro e ainda bota 2 viseiras aqui, para quê? Para o cavalo não olhar para os lados, ou seja, para ele não enxergar que do lado também tem coisa para acontecer, do lado tem coisa, e aquele jugo faz com que ele não ande para lugar nenhum, a não ser aonde aquele jugo leva. Mas hoje Deus vai quebrar o jugo, Deus vai quebrar a amarra, Deus vai quebrar aquilo que, as escamas dos teus olhos, Ele vai tirar para você enxergar que dos lados tem coisa para viver, coisas para viver. O jugo vai ser quebrado. Então é isso que ele quer dizer. Agora observe um detalhe aqui. As únicas pessoas que vão para um hospital e não estão doentes são aqueles que são acompanhantes, ou são aqueles que só vão até a recepção para saber onde é que o especialista está. Isso significa o que, irmão? Significa que lá em Betesda haviam coxos, mancos, paralíticos, cegos. Todo tipo de moléstia estava dentro de Betesda, casa da misericórdia. Olha para cá. Isso não quer dizer que a minha doença ou enfermidade é melhor ou pior do que a sua, não. Porque eu e você somos doentes e estamos aqui para ser tratado na casa da misericórdia. Não é diferente eu e você, porque hoje eu estou aqui, você também amanhã pode estar no meu lugar, e eu aí recebendo da parte de Deus através da tua vida, porque todos diante do Pai somos iguais. Não importa, a diferença é que todos estamos aqui passando por um momento de cura. Estamos passando por um momento em que Deus está melhorando a gente. Deus está tirando as mazelas da nossa vida. Se você quer, irmão, ir para um lugar onde existem pessoas perfeitas, me desculpe a minha sinceridade, morra e vá para o céu, porque lá tem gente perfeita para você conviver. Aqui não, aqui você tem que viver com os meus defeitos. Aqui você tem que conviver com as minhas mazelas. E o tempo é tão bom que ele mostra as mazelas de cada um. Mas ele é melhor ainda porque nos ensina a viver um com o outro. Porque é assim que Paulo diz: eu preciso de você, você precisa de mim. Eu vou para o céu, você também vai. É uma união em que é dentro de um hospital onde todos estão sendo curados. Segura aí. Olha o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer no versículo de número 4 que de tempo em tempo o anjo descia e agitava a água.
Não existe nos originais encontrados no Mar Morto o versículo de número 4 do Evangelho de João. Há quem diga, e também eu vou deixar para o campo dos estudiosos, que isso aqui foi acrescentado por experiências dos copistas. Aqueles que estavam passando a limpo os escritos de João, eles acrescentaram isso. Agora, eu ouvi o pastor Josué Brandão falar essa frase e eu concordo com ele. Não importa se o copista acrescentou, se o copista colocou, mas que eu tenho certeza que o anjo ia lá, ia, porque senão não haviam milhares de pessoas dentro do tanque esperando a água ser agitada. Oh glória! Mas eu quero começar por aqui, agora eu vou começar. Não vai precisar movimento da água não, não vai precisar anjo descer aqui não. Deus, o próprio Deus vai descer aqui hoje para mudar a sua história, para mudar a tua casa, para mudar a tua família. O próprio Jesus vai descer para mudar essa situação. Então você vai ver uma coisa importante aqui. Jesus chega no tanque de Betesda, olha para aquele rapaz que havia muito tempo, 38 anos, mais um pouquinho era a minha idade. Glória. Porque eu tenho a idade de Cristo. Pela fé, sai para lá. Jesus olha. E isso aqui até meio que é chato, né, irmão? Jesus sabe que o cara está 38 anos ali prostrado, querendo ser o privilegiado na hora que a água ser agitada. Olha para o doente e diz: tu quer ser curado? Desculpe a expressão, isso parece piada. Jesus desce no tanque, olha para o doente e diz: tu quer ser curado? E isso é óbvio. O que esse cabra está falando? 38 anos esperando ali ser curado. Agora, entende uma coisa aqui. Esse homem poderia responder apenas sim, ou apenas não. Mas o que esse homem vai fazer é contar uma história e um relatório do que ele está vivendo, porque ele está ferido. Não é só a sua enfermidade paralítica. E outra coisa, se você observar, havia 38 anos que ele estava doente. Ele não tinha 38 anos, provavelmente ele era bem mais velho. 38 anos ele estava enfermo. Ele poderia responder para Jesus, mas ele está machucado, ele está frustrado, ele está abatido e ele está aqui contando um relatório para Jesus. Agora observe aqui, a maioria das vezes Deus está tão próximo a nós, mas nós ficamos esperando o movimento das águas. A maioria das vezes Deus está do nosso lado e nós queremos ver uma aproximação sobrenatural descer do céu para agitar as águas. A maioria das vezes Deus está tão perto de nós que nós esperamos o anjo vir. Ei, Jesus está aí do teu lado para curar, para transformar, para mudar, para fazer milagre. Mas nós estamos esperando. Deus manda o anjo e o próprio Deus está do teu lado dizendo: quer? Você quer? Você quer? Você quer? Vou continuar dizendo que é o próprio Deus está perguntando: você quer? Você quer? Você quer? Você quer? O próprio Deus está perguntando. Agora olha só, Jesus não pergunta para ele o que ele tem, porque Jesus sabia que 38 anos ele já estava prostrado. Jesus pergunta para ele o que ele quer, porque tem muita gente que tem, mas não sabe o que quer. Jesus está perguntando para você: o que é que você quer? O que é que você quer? Não é o que você precisa, é o que você quer. Porque o que você precisa ele sabe. Ele pergunta para você: o que é que você quer? Sabe o que é isso aqui? Decisão, escolha. Porque as nossas escolhas dizem quem somos e para onde nós vamos. Não pense que as suas escolhas não podem mudar o curso da sua história. Pode. Porque o único que pode sair do lugar da promessa é você. Porque a promessa vai continuar no mesmo lugar, esperando você para receber. Agora, ele não pergunta para esse homem o que ele tem. Jesus pergunta: o que você quer? Essa pergunta aqui, literalmente, Jesus está dizendo: você está acostumado com o seu estado de miséria, ou hoje você quer ser transformado? Olha o que Jesus está fazendo aqui. A pergunta de Cristo aqui tem um propósito, irmão. Qual é o propósito? É mover aquilo que estava paralisado dentro dele.
porque não era só a paralisia física, era dentro de si, precisava receber uma cura para se levantar. O que Jesus faz? Acende a luz no fim do túnel. A pergunta dele para você tem um propósito, qual que é? Acender a fogueira que está se apagando, fazer você entender, é mover dentro de você aquilo que também está paralisado por causa do seu problema. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus revela-se para esse homem através de um propósito. Aí ele vai perguntar aqui, vem cá, você vai querer viver do testemunho dos outros, ou você quer viver o testemunho que ele tem para você? Levanta a mão aí, levanta a mão. Você vai querer viver do testemunho das pessoas que estão descendo as águas. Sabe qual que era o pior, apóstola? É que lá, quem tinha condição financeira e tinha um irmão doente, um parente doente, ele pagava alguém para ficar de trás do doente. Um exemplo, o tanque está aqui, o doente está aqui. Quem tinha condições pagava alguém para ficar de trás do doente. Para quê? A água agitou ele, pum. Recebi meu salário para empurrar o caba para o caba ser curado. Porque o primeiro que descesse as águas era curado da sua enfermidade. Então, quem tinha condições financeiras ainda tinha aquela situação. Eu tenho mais chance do que o paralítico que tem 38 anos que tem aqui. Só que hoje não precisa da ajuda de ninguém não. Jesus de Nazaré vai descer. Jesus de Nazaré vai fazer. Olha aqui que coisa interessante aqui, irmão. A pergunta de Cristo é: você vai querer viver do testemunho de quem desce as águas e sai curado? Sabe o que isso me faz lembrar? Livro de 1 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4. A mulher dos filhos dos profetas chega para Eliseu e começa a contar a sua história. Meu marido, teu servo, está morto. Meu marido, teu servo, está morto. E os credores estão vindo para levar os meus filhos como escravo. Aí, você conhece toda a história, eu não vou ficar aqui também nessa história não. Que Eliseu diz? Pega vasilhas, vasos, entra na tua casa, fecha a porta, e agora o negócio é entre você, seus filhos e Deus. Sabe o que Eliseu estava querendo ensinar para aquela mulher? Que até a hora que ela entra na sua casa com as vasilhas vazias, ela vivia do testemunho do marido. Ela vivia da provisão do marido. Ela vivia de tudo aquilo que o marido fazia. Aí Deus estava dando o caminho, dizendo: a partir de hoje, quando você fechar a porta, depois que você abrir e sair, você vai viver do testemunho que eu tenho para você. Levanta a tua mão aí que eu vou profetizar. Acabou esse negócio de você viver do testemunho do irmão. Deus vai trazer testemunho para você. Deus vai trazer testemunho para a tua casa. Você vai abrir a tua boca para testemunhar a grandeza de Deus, o poder de Deus. Eu vou continuar dizendo que eu quero ouvir o barulho de celebração, brado de celebração. Você vai dar testemunho. Prepara, porque você vai dar testemunho. Testemunho do irmão é bom? Edifica. E eu vou trazer um testemunho para edificar a sua vida, do que tem acontecido com a minha vida em 1 ano e 4 meses que eu estou aqui. Do que tem acontecido. Tem que dar, né, apóstolo? Para aumentar a fé, para saber que existe profeta na terra. Os remanescentes, viu? A primeira profecia que eu recebi quando eu entrei para a igreja, na verdade, o primeiro culto, quando abriu a igreja, depois da pandemia, foi numa segunda-feira. Tinha umas 15 pessoas aqui e o apóstolo. Aí quando eu entrei, ele: ô, bonitinho, você me abandonou, estava na pandemia. Aí eu vim para o culto. Ele olhou para mim e disse assim: Deus vai mudar você de lugar. Deus vai lhe dar um lugar maior para você morar. Uma chave de uma... Eu digo: oh, Jesus, obrigado. Mas você sabe quando você fala aquele obrigado, que você vê o testemunho do irmão, e às vezes o testemunho seu, você parece que nunca vai dar. Você vê que a água foi agitada por irmão, mas parece que as águas, você não consegue descer no alpendre para poder descer, para receber aquela coisa. Para a glória de Deus, esse final de semana eu estou num ambiente novo, que o Deus que me prometeu, me deu. Para a glória de Deus Pai. Aí agora eu vou falar a última profecia que a apóstola usou aqui na frente de todo mundo. A igreja estava lotada. Ela disse para mim assim: Deus vai levantar um empresário para pagar um salário para você trabalhar da obra, e você vai para São Paulo. Ainda falou até a sequência. Você vai para São Paulo, pregar em São Paulo. Você vai para Bahia, pregar na Bahia. Você vai para o Goiás. Aí falou vários lugares assim, né? Mas os primeiros que ela falou foi São Paulo, Bahia e Goiás. Dia 8 de outubro eu estou indo para São Paulo, ficar 3 dias pregando o evangelho da salvação. Você pode adorar, tem profeta aqui. Levanta a tua mão e faz um barulho de exaltação para Jesus. Aí quando eu fechei lá em São Paulo, me liga um pastor da Madureira,
da Bahia. Eu digo, gente, isso não é normal não. Nunca ouvi falar. Ele viu um vídeo meu no Rios de 20 segundos. Me ligou e disse, eu estou querendo que você venha para Campo Grosso, na Bahia. Ou seja, mais uma vez, o Deus que faz promessa cumpre. Levanta a mão e adora, é para você. É para você, é para você. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar. Deus tem levantado os homens e mulheres de Deus aqui para dizer para você, é para você. Levanta a mão aí, faz um barulho de exaltação para Ele. É para você, vai cumprir. O que sair desse altar para você é para cumprir. Deus está acelerando o processo de promessa sobre a tua vida, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Aleluia. Olha o que vai acontecer aqui. Aquele homem começa a declarar. Não era para ele dizer, você quer ser curado? Quero. Quer ser curado? Não, era isso a resposta que ele tinha que dar. Mas esse cara está tão ferido, tão machucado, tão frustrado, que ele começa a contar suas frustrações para Jesus. Primeiro, ele está frustrado com o tempo. 38 anos. Eu gosto de falar sobre o tempo, porque o tempo é um dos maiores agentes de Deus para fazer milagre. O primeiro milagre que o agente de Deus chamado tempo faz, ele afasta de você pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Não, você não entendeu não, vou explicar para você entender. Quando você está no tempo de Deus, as coisas dão errado, as pessoas se afastam, as portas não se abrem, aí o povo vai começando a sair, é quem não tem propósito. Aí eu costumo dizer, e guardei essa frase que eu ouvi, não lembro qual foi o pregador que falou, não chame de perda o que Deus está chamando de livramento. Deus está tirando de perto de você quem não vai participar do banquete. Deus está tirando de perto de você quem não tem o propósito que você tem. Deus está tirando de perto de você pessoas que não creem na promessa, mas é para você essa promessa, vai cumprir. Ele vai falar, o que ele falou, ele vai cumprir. Agora, segundo, o agente de Deus chamado tempo, ele revela para você quem você é. Você lembra o que o poeta paraibano disse? O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem, e o tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. Mas eu tenho uma resposta. Ele é dono do tempo, senhor do tempo, manda no tempo, leva o tempo, traz o tempo, para o tempo, e no tempo se cumpre e o nome dele é glorificado. Glória ao nome de Jesus. Não se frustra com o tempo não, irmão. Porque o tempo está trabalhando no seu caráter para você receber e ter estrutura para ter aquilo que Deus quer para você. Não se frustre com o tempo não, porque Deus está colocando com esse tempo pessoas próximas a você, para você prosseguir, para você continuar, para você permanecer. O profeta Isaías no capítulo 41, versículo 6 diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Olha para quem está do teu lado, diz, esforça-te, pastor Eliane, esforça-te, pastor Eliezer, vai dar certo, você vai conseguir, você vai receber, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Segunda a frustração desse homem, ele está frustrado com o homem. Não tem ninguém que me ajude na hora que a água é agitada. Agora minha pergunta é para você. Até que ponto nós nos preocupamos com as pessoas que estão do nosso lado? A frustração dele era com pessoas que ele estava vendo que poderiam o ajudar e não o ajudavam. Eu não tenho ninguém. No meio de uma multidão o cara se sente sozinho, solitário. Olha a sua terceira frustração. A terceira frustração é a pior de todas. Qual que é? O anjo não avisa quando ele vem. A frustração dele é com o próprio Deus. Se o anjo me avisasse que ele ia descer, eu ia lá para a beirada. Ficava até com o pezinho pronto. Não precisava nem pular tudo não, botava só o pé, já recebia. A frustração de muitos de nós é achando que Deus que nos fez promessa, e a promessa está contrária daquilo que Deus falou, Ele não é um Deus que vai cumprir. Deus, Ele não trabalha com a lógica. Deus, Ele vai de encontro ou no contraponto do mundo. O mundo diz que vai ser assim, e o céu está dizendo, não vai ser assim, vai ser assim. Oh glória, Ele vai no contraponto do mundo. Mas isso aqui é profético. Jesus não interrompe ele a falar, porque na sua quarta frustração ele vai dizer, eu estou frustrado comigo mesmo, porque eu até tento, mas eu não consigo. Eu até vou lá, mas eu não consigo, eu não dou conta. Diga ao fraco, eu sou forte.
Você dá conta sim, porque na sua fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Você consegue, você vai, você consegue. Agora olha só, Jesus não para falar, para questionar ele, deixa ele desabafar. Isso aqui é profético porque Jesus está se colocando na posição de psicólogo. Deixa o cabra falar. Porque o que Jesus queria não era simplesmente curar o seu exterior, Jesus queria curar o seu interior. Porque as feridas maiores estavam dentro da sua alma, suas emoções estavam machucadas. E ele começa a dizer: eu estou frustrado, eu não dou conta, eu não estou conseguindo. E ele começa a passar um relatório para Jesus. Agora olha só, 38 anos, o tanque era o ponto para aquele homem receber um milagre. Ou na verdade o tanque era a única esperança para ele viver um milagre. Você sabe o que é o costume nosso, seres humanos? É acharmos que o que deu certo para o outro vai dar certo para a gente. Não, Deus faz diferente com você. Deus faz de outra forma com ele. Deus faz de outra forma com ela. Não é o que deu certo para um, vai dar certo para mim não. Para cada um Deus vai fazer um milagre diferente para provar que ele é um Deus multiforme. Ele faz como quer, a hora que quer, com quem quer, para glorificar o nome dele como ele bem entender. Agora observe um detalhe aqui. O apontamento desse homem a respeito do tanque era a única fonte de cura. Ele não conhecia quem estava do seu lado. Se ele entendesse que quem estava do lado dele era maior do que o tanque, oh glória. E muitas vezes nós colocamos a nossa confiança no tanque. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé no tanque. Muitas vezes nós vamos ali e ficamos esperando o anjo descer, sacudir a água para eu receber. Olha só uma coisa que eu tenho para dizer para você aqui. Quem te chamou é maior do que o tanque. Quem te escolheu é maior do que o tanque. Quem separou a tua vida para um novo tempo é maior do que o tanque. Jesus de Nazaré, você pode adorar o nome de Jesus. Ele é maior do que o tanque, ele é maior. Sabe o que acontece aqui? Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a esperança renasce. Quando Jesus chega, as portas se abrem. Quando Jesus chega, aquilo que precisa ser mudado é mudado. Quando Jesus chega, algo vai acontecer. Não se preocupa não. Jesus chegou na tua casa. Jesus chegou na tua vida. Jesus chegou na tua empresa. Jesus chegou. Jesus vai olhar para ele e vai dar 3 ordens. Primeiro, levanta-te. Quer sair dessa situação? Levanta. Quer mudar o quadro da sua história? Levanta. Quer receber da parte de Deus? Levanta. Quer ver milagre? Levanta. Porque prostrado você não vai receber. Prostrar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Levanta, porque Deus vai mudar a sua história. Levanta, porque Deus vai fazer. Levanta, porque Deus vai operar. Levanta. Você quer ver a atitude de quem se levanta? Aquele filho pródigo estava na pocilga, na situação fétida, ele olha e diz: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi para o meu pai: eu pequei contra o céu e pequei contra ti, mas eu não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas ele levantou. Levanta a mão aí. Levanta, porque Deus vai mudar. Levanta, porque Deus vai fazer. Levanta, porque Deus tem algo para a tua vida. Levanta. O que ele vai dizer para Josué? Moisés está morto. Ele diz: levanta, porque quem vai herdar é você. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Levanta, porque é você que vai herdar. Levanta, porque é você que Deus vai levantar. Levanta, porque é Deus que vai fazer milagre na tua vida. Levanta, porque tem gente querendo ver o teu levantar, para erguer aquele que está caído. Levanta, porque Deus tem milagre e maravilha para fazer na tua. Levanta, atitude de quem quer receber. Levanta, não fica prostrado. Segundo, toma a tua cama. O que é isso? Faça a sua parte. Geração do século 21 está esperando tudo cair do céu. Quem caiu do céu foi Satanás e seus demônios. Do céu vem, quentinho, fresquinho, oh glória, vem. Mas é necessário você fazer a sua parte. Olha o que o profeta vai dizer.
O profeta vai dizer: tudo que for colocado em suas mãos, faze-o segundo as tuas forças, porque aquele que começou a boa obra vai completar. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 8 e verso de número 7. O teu princípio, o teu começo na verdade foi pequeno, mas o teu segundo estado aumentará sobremaneira. Olha o que o profeta Ageu no capítulo 2 e verso 9 vai dizer. Ele vai dizer: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deixa eu ver quem está entendendo essa palavra. Vai ser maior. Toma, faça a tua parte. Levanta, toma a tua cama. É com você. Porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Porque Deus não é menino. Faça a sua parte. Deus garante a sua vitória, mas a sua parte quem tem que fazer é você. Levanta a mão e adora, é você. Quem faz a tua parte é você. Quem faz a tua parte é você. Levanta, toma a tua cama e anda. Isso aqui pode ir que agora a minha parte eu já fiz. Você pode adorar, vai, anda, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Glória, pode vir o louvor. Fique de pé. Sabe o que é lindo aqui? É que Jesus, ele é especialista. Levanta e anda, aí a Bíblia diz imediatamente. Quanto tempo demorou para ele ficar curado? Quanto tempo demorou para ele ficar curado? Não demorou tempo. Foi imediatamente. Oh, glória. Isso aqui não precisa teologia, não. Está claro. Jesus deu a ordem, ele fez a parte dele e o milagre chegou imediatamente. Oh, glória. Agora, observe um detalhe aqui. Tem um adendo aqui. Que adendo é esse? Aquele dia era sábado. Aí você conhece a história do sábado? O sábado, na verdade, o guardar o sábado, para eles, era mudar de estado. Mudar de estado físico. Você quer ter uma ideia? Um judeu, ele não aperta o elevador no sábado, porque ele muda o estado do elevador, de baixo para cima ou vice-versa. Para os judeus, um doente paralítico, ele não pode levantar-se no sábado. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que para Jesus curar esse homem aqui, ele tinha que curar na sexta até às 18, ou no domingo, ou sábado depois das 18. Porque o sábado deles começa às 18 horas de sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado. Aí você vai ver uma coisa aqui. Jesus vai mandar o cabra quebrar 3 regras em uma só ordem. Levanta, toma o teu leito e anda. Sabe o que é isso aqui? Isso é profético. Levanta a mão aí para você receber. Deus, quando Ele entra na história, Ele entra para quebrar regras e Ele entra para mudar o estado das coisas ao teu favor. Ele vai mudar esse estado aí. Se era embaixo, você vai para cima. Se era envergonhado, você vai ser exaltado. Se era humilhado, você vai ser honrado. Deus vai mudar o estado das coisas em teu favor. Deixa eu ver quem pode fazer um barulho de adoração aí. Deus vai mudar o estado das coisas. Agora olha só. Ele sai carregando a cama. E ele vai encontrar com quem? Ele vai encontrar com os religiosos. Olha como a religiosidade é cruel. Eles não estão preocupados se um paralítico está andando. Eles estão preocupados porque o cara está carregando a cama. Hipocrisia, farisaísmo, mediocridade religiosa. Porque você vai entender uma coisa aqui. Tem gente que não está importando com a sua dor, mas ele vai estar importando com o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Tem problema não, mas vai receber. Tem problema não, vai receber. Tem gente que não está nem aí para o que você está vivendo, mas ele vai se importar com a porta que Deus vai abrir. Ele vai se importar com a cura que você vai receber. Ele vai se importar, porque hoje você carrega a sua cama. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem pode adorar. Quem pode adorar? Quem é que falou para você que você pode carregar a cama? Ele não soube responder. Por quê? Porque Jesus curou e pegou o beco. Agora olha que lindo. Jesus, ele é capaz
de mudar os roteiros da história por causa de você. Não, você não ouviu não, vou repetir. Deus é capaz de mudar o roteiro da humanidade por causa de você. Olha o que ele vai fazer, apóstolo. Ele vai no tanque, no meio de uma multidão, e vai em encontro de um cara só, cura o cara e vai embora. Sabe o que é isso aqui? Ele sabe o valor que você tem, e hoje ele resolveu mudar o roteiro da história para alcançar você. Quem pode? Deixa eu ver quem pode adorar. Sabe o que é isso aqui? É multifocal a visão de Jesus. Ele viu Zaqueu em cima de uma figueira, ele viu Natanael debaixo da figueira, mas ele viu uma mulher no meio de uma grande multidão. Oh, glória ao nome de Jesus. Olha só o que vai acontecer. Você não pode andar. O cabra corre para fazer aquilo que a lei mandava. Vai lá e apresenta o sacrifício. Ele corre, ele encontra com Jesus agora onde? No templo. A primeira vez que Jesus encontra com ele é no tanque. O tanque dava para se ouvir o culto de adoração no templo. E talvez lá no tanque, ele no meio de doente, de leproso, de tudo quanto é moléstia, ele talvez dava até umas arrepiadas nos glórias que ele ouvia lá no templo, né? Mas um olhava para o outro e dizia: a gente não pode entrar lá, a gente é doente, a gente não pode adorar lá, porque a gente é doente, não dá, tá dando tudo errado, lá não tem jeito da gente entrar. Só que naquele dia ele foi vítima da graça. A graça chegou, a graça alcançou, a graça foi lá. Oh glória, a graça vai visitar a tua casa, a graça vai visitar a tua família, a graça vai chegar lá, a graça vai chegar lá. Olha onde que Jesus encontrou ele. Jesus reencontra esse homem no templo. A graça tem a capacidade de pegar quem está fora e trazer para dentro. Levanta a mão e adora, porque foi com você. A graça tem a capacidade de tirar quem está prostrado e colocar de pé, e colocar de pé, colocar de pé, colocar de pé. A graça tem. Olha que coisa interessante. Lembra o que eu falei, pedi para você falar no começo do culto? Quem te viu nos tanques da vida vão ter que te reencontrar nas festas do templo. Não, foi devagar demais. Quem te viu nos bares da vida vai ter que te reencontrar aqui na festa da Manancial, no templo. No templo, quem pode adorar? Quem te viu na maconha vai ter que te ver adorando no templo. Vai ter que te ver adorando no templo. Quem te viu? A unção está sendo derramada hoje aqui. Quem te viu lá humilhado vai te ver exaltado no templo. Quem te viu caído lá fora no tanque vai te ver exaltado no templo. Quem te viu envergonhado lá fora vai te ver. A unção está descendo. A unção está descendo, a unção está descendo. A unção vai quebrar, a unção vai quebrar. Quem te viu humilhado no tanque vai te ver no templo adorando. Olha para cá. Vou encerrar. Quem é que falou que você pode carregar a sua cama? O cabo encontrou Jesus, voltou lá. Rapaz, isso aqui é fantástico. O cara voltou lá para os religiosos para dizer: sabe quem foi? Quem foi? Jesus. Mas tu não pode. Ele disse: mas ele falou que eu posso. Mas você não pode. Mas quem me curou e mandou eu levantar a cama disse que eu posso. Não, está devagar demais. Quem falou que você não pode? Quem dá a última palavra na tua vida é Jesus. Você pode, você pode. A tua casa pode, a tua família pode, a Manancial pode. A mão, levanta a mão e adora. Você pode, você pode, você pode. O meu milagre vai chegar. Você pode. Você pode. Quem foi que falou que você não pode? Você pode. A sua casa pode. A sua família pode. A sua casa pode. Segura aí. Eu quero fazer um convite para você. Você que tem sido humilhado nos tanques da vida. Você que tem sido açoitado por palavras nos tanques da vida. Imagina. Aqueles que passavam pelas portas dos principais, eles olhavam para o tanque, era de longe, porque nem chegar perto tinha coragem. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, aquela raça de víbora, como diz Jesus.
E Jesus vai lá para o meio dos doentes e diz: você pode. Eu quero convidar você, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você que tem sido humilhado, envergonhado nos tanques da tua vida, Jesus está dizendo: vão ter que reencontrar você no templo. Vão reencontrar você no templo. Vão ver você no templo. Vão ver você nas festas do templo. Vão ver você no templo. Quem é que disse que você não pode? Muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. O cavalo prepara-se